Olá, muito bem-vindo você aqui, meu amigo, minha amiga, no podcast Gotas de Fidelidade. Eu estou aqui em Brasília, num lugar diferente, estou ao vivo aqui no Clube Naval. Olha, até um clima romântico aqui, né? Os barquinhos, os velejeiros aqui no lago. E eu quero convidar a você estar conosco nessa noite muito abençoada, porque nós hoje vamos falar sobre um tema maravilhoso. O que Deus uniu, o homem não separe. Lá em Marcos, no Evangelho, no capítulo 10, ele vem nos dar essa, né, Jesus vem nos dar esse conselho. E é importante que possamos sempre lidar com o matrimônio com essa característica especial. E São José Maria Escrivá também nos dá um conselho maravilhoso. Nosso Senhor, ele santifica e abençoa o amor mútuo dos esposos. Ele almeja, né, não apenas a união das almas, mas também a dos corpos. Nenhum cristão, seja chamado ou não ao matrimônio, tem o direito de subestimar o valor do matrimônio. E você, nesse nosso bate-papo hoje, que vai ser bem animado, você pode ter certeza nisso, você tem o poder, né, de difundir o amor. Como? Curtindo esse vídeo, né? Se você está aqui hoje, você pode aí curtir esse vídeo, faça esse favor aqui para nós, e também você pode divulgar para todos os seus amigos. Tira um print dessa tela durante a nossa conversa, marca @fidelidade.dacruz, que é o Instagram da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, para que todos possam, né, receber também esse nosso link aqui e possam participar junto conosco, beleza? Fica esse convite para cada um de vocês. Nós convidamos nesse mês de junho, olha que ontem foi o Dia dos Namorados, e aí, como é que foi por aí? Teve aí um jantar romântico, um momento maravilhoso com a sua esposa, com seu namorado, e vocês solteiros aí já foram estão, né, na busca do amor. Então, o papo de hoje vai ser para cada um de vocês, né? Esse mês de junho, nós também comemoramos o Sagrado Coração de Jesus. Lembramos das eternas festas juninas, agora retomando, né, as festas presenciais. E você pode também estar junto conosco falando um pouquinho sobre o amor, né, entre homem e mulher. Eu vou chamar os nossos convidados, como eu estou aqui meio sem muitas ferramentas, então eu já vou chamar logo o nosso amigo para poder fazer a apresentação desse podcast. Chega junto, Danilo! Fala, meu diretor. Não, o Abílio, Ô, rapaz, muito bem! E aí, meu santo, como é que você e tá? o Abílio falando ali, não, Abílio tá desde ontem comemorando aí, ó. Certeza que ontem o Abílio passou o Dia dos Namorados aí, ó, na beira do lago, certeza. Eu vou deixar você aqui apresentando, porque eu já tô agora com muito ruído aqui. E aí você manda ver aí. Daqui a pouco, chamando o convidado, só me falar aqui que eu entro. Falou! Na hora. Uma travada. Tá dando uma bugada legal. Mas acho que vai melhorar agora. Troquei aqui do 3G pro Wi-Fi. Cara, que legal, né? Estamos aí um dia após o Dia dos Namorados, Abílio comemorando ali em grande estilo. Nosso diretor ali, acredito que ele estava desde ontem lá, né, na beira do lago. Alguns comemoraram de forma mais simples, mas o Abílio é estourado. Pessoal, cara, esse mês vai ser um mês muito especial. E eu não vou negar
que eu estava super ansioso para saber como é que ia ser hoje, né? Conheço essa pessoa, né? Conheço essa pessoa dos bastidores. Ainda não tinha tido a oportunidade, desculpa, ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com ela pessoalmente. Cara, mas eu não vou mentir para vocês, dessa vez, nesse podcast, eu fui bastante profissional, tá? Cara, eu fui lá no Instagram dela e fui ver todos os posts e eu fiquei apaixonado pelo Instagram dela, né? Não sei se o Abílio vai conseguir colocar aí, ou o restante do pessoal da produção, de depois colocar aí o Instagram dela. Cara, que conteúdo riquíssimo. E claro que de lá eu já tirei várias perguntas, né, para hoje. Tanto eu quanto a Camila. A Camila não pode estar com a gente nessa noite, mas me ajudou ali na construção de todas, de todo o nosso repertório para essa noite. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa noite, essa noite vai nos deixar mais apaixonados ainda pelos nossos cônjuges e como o Abílio disse, né? E você que está solteiro, que está aí à procura do amor, olha, essa mulher tem muitas dicas para você também que é solteiro. E eu acompanhei tudo isso lá no Instagram dela, tá? Então, assim, sem mais delongas, vou dar os avisos que forem necessários aí no final. Meu diretor, que rufe os tambores para o nosso convidado. Oi, Danilo! Boa noite, gente! Meu Deus, eu tava aqui querendo chorar com a sua apresentação, Danilo. Que chique! Ah, não fala. Ó, olha só, eu não vou. Ó, eu sou suspeito que o pessoal fala que eu tenho mania de fazer algumas perguntas aí que deixam as pessoas em saia justa, mas depois que eu vi seu Instagram, acho que dificilmente conseguirei te colocar nessa situação. Oh, meu Deus do céu! Que prazer, mais uma vez, estar aqui, te conhecer, porque também eu te conheço de bastidores, assim, fico vendo e fiquei feliz de poder estar aqui batendo esse papo com você, de estar na fidelidade que eu tenho um amor muito grande. Muito obrigada por esse convite, Alexandre. Tá chegando, porque para chegar aqui hoje foi peleja, viu? Pensa, Danilo, até piriri deu. Eu falei, Deus vai ser bonito, porque para se chegar até 8 horas aqui foi quase que um milagre. Mas estamos aqui. Eu acho que você tá travado. Enquanto isso, eu vou cantar. Tudo bem, pessoal? Brincadeira, Danilo. Brincadeira. É porque você tá travado para mim aqui. Mas é porque em Brasília, cuspiram no chão, o trânsito para, né? Por isso, vou fazer o seguinte, enquanto você se apresenta, né? Já pode ir adiantando a apresentação também do Digníssimo. Eu vou tentando só ir configurando aqui rapidinho esse Wi-Fi para ver se não tá na linha mais forte aqui. Beleza. Então vamos lá. Gente, eu sou Juliana, para quem não me conhece, Juliana Nunes, mas eu acho difícil alguém não me conhecer. Por quê? Porque eu sou o que é apresentada, né? Sempre que dá, eu tô aqui. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu sou casada com este gato que acabou de chegar. E deu certo! Chegou! O homem chegou. O pai chegou. Que se chama Alexandre. O gatinho, que se chama... Peraí, melhor você chegar mais perto. Aí, tudo bem? Gente, cuspiu em Brasília e o trânsito parou, como o Danilo disse. Então, esse aqui é o Alexandre. Ele tem a alegria de ser casado comigo. A sorte grande.
Então, nós temos 8 anos de casados já. Gente, vocês acreditam que no nosso casamento tiveram 418 pessoas? Foi um evento. Eu fiz um tríduo, Danilo. Foi sexta, sábado e domingo. Sexta com os padrinhos rezando aonde? Na Fidelidade da Cruz. Sábado foi um grande dia, né? A celebração, a festa. E no domingo ainda teve um churrasco, porque a gente não gosta de pouca festa, não. Eu demorei muito para casar, então tinha que ter um festão. O que mais? Temos 10 anos de relacionamento. Que mais? Temos uma princesa chamada Beatriz. E estamos aí esperando a graça do Senhor para nos mandar muitos filhos, se for da vontade dele, porque como semana passada Gabi falava sobre estar aberta à vida, é estar aberta à vontade de Deus, aqui também estamos buscando o Senhor nos agraciar com mais um filho, se assim for da vontade dele. Olha, sou psicóloga, ele falou aí, que foi no meu Instagram, mas assim, acaba que há 14 anos eu atendo casal, minha gente. Há 14 anos eu estou nessa missão que eu chamo. O casamento, ele, para mim, sempre foi uma paixão. Eu lembro que muito novinha, eu conheci o Senhor, eu tinha 14 anos, eu olhava assim, eu queria participar do quê? Da pastoral da família. E eu, oh, meu Deus do céu, como é que participava? Nem namorado tinha. E aí, por meio da minha profissão, foi o lugar onde eu encontrei para poder servir a Deus. A Clínica Afectos, que é a minha empresa, a nossa empresa, ela é um palco de missão. É um lugar que o Senhor escolheu para a gente poder cuidar de quem sofre. E eu tenho a alegria de cuidar lá dos casais, das pessoas que estão sofrendo em crise conjugal. E aí, em função disso, eu precisei me especializar como terapeuta sexual, porque aparece muito no casamento a sexualidade. Eu precisava entender um pouco desse processo. É isso. Mais alguma coisa? E eu, Alexandre, casado, mesmo tempo, né? Não tem como. Sério? Eu pensei que era mais. Vai que tinha outra aí, eu não sei, né não? Não, eu ia brincar, mas... Cara... Minha área de formação é educação física. Alexandre, eu tava pensando aqui... Travou. Danilo, você tá travadinho pra gente. Mas para ficar bonito no YouTube, a gente vai falando aqui, até você voltar. Você estava falando que é da educação física. A área de formação é educação física. Hoje a gente trabalha junto na Afectos, né? Gerencia, administra. E nós temos essa missão, né? De ser família no mundo. Então, a Juliana tem a graça de estar ao meu lado. Todo engraçadinho, né? Casamento, costumo dizer que é mais do que uma decisão. Porque muitas vezes as pessoas se decidem estar ao lado de outra pessoa, mas ninguém quer se decidir estar ao lado de uma pessoa que faz ela sofrer, que faz ela que não está bem, né? Um casamento bem. Então, por isso que casamento vai além da decisão. É sacrifício, o amor, né? Vai além, né? É sacrifício, gente, porque tem dia que você tem vontade de quê? De socar, brincadeira, pode falar isso não. Mas tem dia que não é tão fácil, não é só romantismo, né? Dia 12, ontem, cheio de coraçãozinho. Tem dia que é difícil. Então, quando se fala do para além da decisão, é porque passa por uma experiência de sair muitas vezes de nós, né? De poder olhar e dizer assim, eita, eu não tô afim de estar nessa relação onde muitas vezes o outro mais me faz sofrer ou mais me gasta, mas eu estou aqui em sã consciência no sacrifício, no autossacrifício, que é ser família. Então, o nosso maior sonho é ser família, sempre vai ser, e estamos aqui para poder conversar com vocês. Uhul! Pronto, Danilo. Agora segura aí, porque a gente falou demais, já tá sem graça aqui, né, não, Alexandre? Já tá o quê? Com dor de barriga. Cara,
Não, tomara. Vocês estão conseguindo me escutar? Trava um pouquinho, mas Agora- tá escutando. Tá um pouco melhor. Agora ficou longe. Mas eu tô vendo o povo comentar, não dá pra ver quem tá aqui. Mas de vez em quando aparece nos comentários um beijo pra você que tá aqui, que falou, eu só li não sei o que maravilhoso. Vou entender que sou eu, tá, gente? Deixa eu trabalhar minha estima. Deixa a gente entender que somos os maravilhosos, pelo menos um pouquinho. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Ative o sininho, deixe o seu like, curte, comenta, encaminhe para uma pessoa. E você já é um fiel? Você já deixou a sua doação? A fidelidade da cruz precisa de você para acolher o Cristo que sofre na pessoa do outro. Então, venha, faça a sua doação. Eu estou passando vergonha, não sei o que devo falar, mas estamos aqui para mostrar que ser fiel é permanecer. Permanecer mesmo quando você já não tem força. E ser fiel no casamento também não é diferente. Então, eu vou apresentar isso mesmo, Camila Kelly. A Ju vai apresentar o podcast dela mesma. Isso mesmo. Então, vamos colocar nos comentários as perguntas e, a partir disso, eu vou respondendo, eu e o Alexandre. Vamos lá? Me conte aí, para a gente iniciar, enquanto eu respiro, como foi o seu Dia dos Namorados? O que você fez? Jéssica, Brito, me conta. Você, o que você fez? O que você fez no Dia dos Namorados? Tá, na verdade, vamos voltar aqui com foco. Como eu tô aqui pedindo socorro, eu e o Alexandre, com cara de tacho, estamos aqui nesse podcast para conversar um pouquinho nesse mês de junho sobre a importância do matrimônio, do casamento. E algo que a gente sempre precisa pensar é por que nós queremos casar. Eu esqueci de falar algo muito importante, mas esse ano eu tive a graça de ser nomeada no Tribunal Eclesiástico para trabalhar como perita nos casos de nulidade. E mais agraciada ainda, semana passada, eu acredito que tenha muito a ver com a experiência de estar aqui com vocês hoje, eu fui convidada. Levei um susto, gente, meu telefone tocou, era o bispo. Eu falei, gente, eu que falo véi, como é que eu vou falar com o bispo? Mas deu certo. Então, o bispo Fernando, o Dom Fernando, que é um dos responsáveis pelo tribunal, ele me falava assim, Juliana, muitos casamentos são nulos porque as pessoas não têm a mínima ideia do que é ser casados. E eu falei, caramba, segunda-feira tem um podcast, isso foi na sexta. Eu preciso falar isso para esse povo. Pra que você vai casar? Será que casar é só porque eu acho o Xande bonitinho? Porque ele vai ser capaz de suprir coisas? E, de repente, essa pergunta me fez pensar muito nisso, né? Por que eu tô casada com o Alexandre? Será que é só para que ele consiga suprir as minhas expectativas como mulher? Ou, de fato, porque existe em mim um chamado de ser para o mundo aquilo que Deus me chama a ser? O casamento, ele é um chamado de Deus. É a vocação de amor, vocação, né? Aí está o para além da decisão. É a gente poder viver o nosso chamado. E o que é que o Padre Wesley, né, nos ensina sobre responsabilidade? É responder ao chamado. Então, estamos respondendo o chamado aqui, de entender que até essa internet que cai, ela é, e eu, de diarreia, Xande que não chega. Isso tudo são formas de, muitas vezes, ataques a essa instituição que é tão sagrada, que é a família. Mas estamos aqui, permanecemos, porque somos fiéis, e ser fiel é permanecer, né não, Danilo? Voltou? Cara, não, se eu te falar o que acontece? Só para, até mesmo para pedir desculpa para vocês e para o pessoal de casa aí. Hoje minhas nenéns tinham consulta e eu não lembrava. E aí a minha esposa me ligou 3 e pouco, falou, tem consulta hoje das meninas. Aí eu saí do serviço, e todo dia eu levo meu notebook pro serviço. E aí eu saí do serviço às pressas para ir para consulta para ajudar ela, né? E aí eu deixei meu notebook. E eu sei que pelo celular é muito complicado fazer esse podcast pelo celular. E aí eu deixei meu notebook lá. E quando eu cheguei em casa, por incrível que pareça, hoje, o meu celular, o meu, deu problema no microfone. Tô mandando áudio do WhatsApp e não sai nada.
E aí fui fazer o teste com a Bíblia antes de começar, ele falou, não tá saindo nada não. Aí eu peguei um celular da minha esposa, e aí nada, e troquei agora por um outro celular que a gente tem, que é o da clínica, e aparentemente agora vai. Agora vai deslanchar o trem. Mas tá tudo certo. Tudo certo. Então, Ainda bem que sou eu, né, não? Eu e Alexandre, a gente tá ainda bem que a gente de casa. E isso Então, fala cara, sobre casamento, né? Isso fala sobre o casamento. O casamento, a gente muitas vezes lida com os imprevistos, lida com situações que a gente tem que ali, porque se estressar, o negócio não sai. Então, a não vida, sai. o podcast, falar de relacionamento é isso. Semana passada, Tainá com o menino no colo, Xande chegando, correndo, e eu também. E uau! Por quê? Porque é no ritmo da vida. O amor que acontece no ritmo da vida. E a vida, ela tem as suas circunstâncias, né, Danilo? Com certeza. Eu queria muito iniciar esse bate-papo de hoje, porque eu sempre fiquei pensando isso. Assim. Eu nunca tive tido a oportunidade de perguntar para alguém, né? Que é o seguinte: quando se namora com uma psicóloga ou uma terapeuta sexual, Alexandre, as palavras têm que ser bem planejadas ou dá para agir naturalmente? Aqui é um consultório em casa, né? Porque ela atende as pessoas em casa, chega em casa tem que ter um colo para. Sabe aquele sentimento que Travou aí. Danilo, ele é meu psicólogo, é isso que ele quer dizer. Né? Que ele tem que me dar a cola. Travou um pouco aí. Mas o que eu estou dizendo é assim, aqui em casa, muitas vezes ela chega realmente com um peso, às vezes, do atendimento, um cansaço físico, e é onde eu tenho que acolher ela, onde eu tenho que ser, muitas vezes, o psicólogo dela. Então, muitas vezes é eu que dou aquela palavra de conforto para ela, porque ela, às vezes, passou por uma situação, ou um caso novo, um caso que realmente mexeu com ela, e ela fica pensativa, e eu, às vezes, falo alguma coisa e ela, né, realmente, amor, vamos. Então, às vezes, uma palavra muda o dia dela. Então, às vezes, eu penso nisso. A palavra ela pode ajudar também. Então, eu não penso no que dizer, eu penso assim, sempre em propor coisas boas, né? O Xande, ele me vê como pessoa, né? Assim, muitas pessoas têm essa dúvida, Danilo. Assim, eu acho que eu recebo isso. Juliana, como é que é pro Alexandre ser casado com uma psicóloga? Não é qualquer psicóloga, uma psicóloga doida, né? Porque eu sou aqui pra frente enquanto ele é tímido. Tá aqui tremendo, se tremendo, e eu relaxo. Vai dar tudo certo, velho. Vai dar tudo certo. E ser vista como pessoa é meu descanso, porque imagine aqui em casa, né? Eu ter que ficar toda psicóloga. Aqui não é minha profissão, né? Eu falo, se apaixone pela pessoa, porque pela profissão os títulos da porta para fora. Aqui em casa é um ser humano miserável, imperfeito, carente, que precisa também de amor e de carinho. E ele é esse chão firme para que eu pise, né? Não pisar no sentido de humilhar. Mas a mulher, ela precisa de um chão firme. E os homens, para nós, muitas vezes, esse chão firme pra gente falar, ufa, ai, graças a Deus. Muitas vezes é pegar na mão e ajudar a caminhar mesmo. Então, muitas vezes a gente, nem nós sabemos onde vamos colocar os pés. Mas, Deus eu falo para ela, vamos dar o passo. Deus coloca o chão. Muitas vezes não é nem a gente, é Deus que coloca o chão. Então, é isso. É ter a coragem, às vezes, de ir além. No casamento é assim, né? Muitas vezes a gente precisa ir além. Além das nossas necessidades, além das nossas vontades. Principalmente na rotina de casamento, né? Tem filho, tem... se gastar, se né? gastar, então... É isso. Respondi aí, Danilo? Danilo, tudo bem? Deixe sua contribuição para a Fidelidade da Cruz, porque afinal é uma comunidade. Podia ser uma comunidade rica? Podia, mas eles vivem da providência e precisa de você para contribuir com a Fidelidade da Cruz. Ser fiel
é permanecer. Esqueci o resto da letra. Tudo bem, pessoal? Voltou? Tudo bem? Graças a Deus, Alexandre. Vamos falar sobre o que agora? Vamos falar sobre o que o terapeuta sexual faz. O povo acha que é o quê? Rebolar até o chão. O pessoal acha que é o quê? Aula de striptease. Mas, na verdade, terapia sexual é o quê? É para você que tem seus bloqueios na sexualidade. É para você que precisa, enfim, lidar com questões que talvez você tenha medo de conversar. Deixa o Pix aí, tá, né? Da comunidade, para eu já fazer a propaganda. Então, o terapeuta sexual faz o quê? Cuida de você que tem ejaculação precoce, vaginismo, falta de libido e tudo mais. Não é não, Alexandre? E aqui, casa, como é que é a vida sexual? Conta para as pessoas. 12 por 36. Um dia sim, outro não. Ontem foi não, hoje é não também, pessoal. Porque estamos cansados. E pode ser que a minha diarreia faça com que as coisas não dê certo. Estou aqui só enrolando. Isso aqui é o quê? Comercial, pessoal. Comercial. Ainda bem que eu sou sanguínea. Já pensou, Alexandre? Duas pessoas paradas aqui, travadas. E ser pessoas tímidas. Se ia prestar, não ia prestar. Olá, Danilo. Voltamos, querido. Eu acho que não voltou, não. Ele tá negociadão. Caraca, o Abílio deve estar negociadão. Tainá negociadão. Todo mundo negociadão. Mas o que é isso? Espontaneidade. Gente, no o trem hoje. Acho que o que vai acontecer hoje no podcast não tem base, né? O importante é que nós dois não estamos travados, entendeu, Alexandre? Conseguiu escutar, Danilo? Eles estão ouvindo, Alexandre. Tá vendo os comentários, o povo pondo kkkk, não. Vocês estão ouvindo, pessoal? Converse com a gente, façam perguntas. Por quê? A gente não vai deixar a graça de Deus passar. Não, Danilo? Eu acho que ele que vem. Eu tô. Aí, voltou. Tô aqui. É porque para nós aparece você travadinho. Hello! Quem é que tá rindo? Quem é que tá rindo, Juliana? Olha eu aqui. Hello, Taina. Você viu eu fazendo palhaçada aqui? Aí você falou assim, Tá vendo, socorro. Deixa eu Você entrar. segurando o seu próprio podcast. Entrar com a fidelidade da cruz, desculpa. Mulher, o que acontece? Problemas técnicos. Quando acontece problemas técnicos, o que dá? Aparecem novos apresentadores. Olha eu aqui de última hora. Segura, peão! É isso, graças a Deus. E aí, tudo bem? Tudo bem, Thay, que alegria. Que honra estar aqui. Olha aí. Hoje estamos juntos aqui, vamos trabalhar e vamos aproveitar que você está conosco mais uma vez. A primeira vez foi sucesso. Agora você e Shane. Oi. Seu áudio está um pouco falhado pra gente. Eu vou tentar colocar o microfone no mudo quando você estiver falando, tá? Vai lá, beleza. Tenta aí. Melhorou? Melhorou agora? Tá me ouvindo? Nada? Ele tá como se fosse um chiadinho, mas vai falando aí que dá pra ir. Entendi. Deixa eu ver se melhora aqui. Vamos lá. Bom, a gente está aqui de volta, pessoal, com problemas técnicos hoje, porque acontece, a internet é assim, mas a gente está com um casal que nós somos apaixonados por ele, né? Juliana e Alexandre, que estão sempre conosco, colaborando aí, fazendo de tudo para que essa nossa missão cresça. Compositora de muitas músicas aqui para a Fidelidade da Cruz. Ser fiel é permanecer, consolar o teu coração. Ai, meu Deus, é mesmo. A gente, pensando nisso, você, Alexandre, vocês estão fazendo... Tá me ouvindo bem? Né? Como é que tá? Voltou? Tá me ouvindo bem agora? Para o chat, né? Melhorando aos poucos. Eu consigo ouvir bem, a gente tá prestando atenção. Eu não sei como é que tá na transmissão, né? Mas estamos unidos aqui. Ajuda a gente aí nos comentários pra gente saber, gente. Aqui acho que o que sai para vocês sai para todo mundo, mas vamos lá.
Ju, a gente está sabendo, assim, que hoje em dia, quando o casal vai para terapia, ou vamos tirar um pouco da terapia, porque não é só você é a terapeuta, o Xande, não, mas quando os casais, vocês atendem muitos casais, até porque vocês participam da equipe de métodos naturais, tal, já ajudaram muito a equipe de métodos naturais. Ah, vamos elencar dois problemas aí. Quais são os problemas que vocês encontram na espiritualidade dos casais e qual é o problema que vocês encontram no diálogo dos casais que vocês acham que são coisas que a gente precisa elencar? Vamos lá. Eu de espiritualidade. O medo do que pode vir a acontecer, né? Principalmente quando a gente pensa na equipe de métodos, né, Xande? Assim, como a gente lida muito com a questão do planejamento familiar, muito medo eu vou dar conta de ter filhos, eu vou dar conta de ter uma vida, às vezes, que financeiramente não corresponde à nossa realidade, assim, ao mundo. O mundo tá difícil. Então, muito medo. Os noivos, medo do casamento, medo. Então, como a falta de confiança, né, as inseguranças, deixar Deus ser Deus, né? Às vezes eu querer controlar tudo e não deixar a vida nas mãos de Deus. A gente fala até por nós. Como ao longo desses 10 anos juntos, se a gente se compara, e a gente precisou passar por tantas experiências de falta, como o Xande fala muito, né, dessa questão do sem chão, para entender que o Senhor Ele é o nosso tudo, e só o Senhor basta, e que muitas vezes a gente está ali, querendo, com as nossas mãos, construir aquilo que o Senhor quer em nós realizar. E a segunda questão, né, dentro da minha opinião, com relação a problema de diálogo, está muito associado a um egoísmo. Genuinamente um egoísmo, porque o outro escuta não para compreender, mas para retrucar. Eu não estou a fim de escutar o meu par, para de fato escutar o que ele tem a me dizer, mas para me defender, para atacar, para retrucar. E na comunicação, os casais, eles precisam construir essa habilidade de uma escuta que acolhe, que entende e que principalmente quer se transformar para serem pessoas melhores. Isso. A comunicação deixa o relacionamento harmônico. Esse mês retrasado, a Juliana fez um curso de comunicação. Rapidinho, gente. Opa. E esse curso era justamente para trabalhar, melhorar a comunicação no casamento. Então, melhorar o diálogo. E a gente percebe que quanto as pessoas melhoram o diálogo no casamento, com certeza diminui vários conflitos, várias situações em que elas estavam. Então, acaba que tem várias técnicas de melhorar a comunicação. Então, dessas técnicas que a Ju foi passando nesse curso, eu acompanhei um pouco. Então, cada dia tinha uma experiência, cada dia tinha um desafio, e nesses desafios as pessoas iam cumprindo cada etapa, e por aí ela conseguia avaliar se estava tendo uma evolução ou não. Uma coisa que eu acho que talvez seja um grande problema e que eu queria que vocês comentassem é a ausência do momento presente. A gente nota que muitos casais estão falando sempre de alguma coisa que ou aconteceu ou eles gostariam que acontecesse. E isso impede com que o diálogo chegue aqui, agora. Nesse sentido, vocês conseguem também perceber isso? E se vocês percebem, o que vocês acham que poderia ser uma força para mudar esse tipo de situação? Tá, gente, o final da sua pergunta, se você puder repetir, não ficou claro. Não, então, se vocês conseguem perceber isso, né?
de que as pessoas não estão no presente. E se vocês percebem isso, se vocês teriam alguma dica para que isso pudesse ser mudado. Tá. Principalmente, eu acho que hoje os meios digitais é o que mais afasta, né? Tem muita gente que às vezes está do lado do outro, mas não estar com o outro, que é diferente. Estar ao lado de estar com o outro. Então, muitas pessoas decidem estar no celular e nesse momento ela está desligada da relação. Então, é muito diferente você largar o celular, prestar atenção na conversa, olhar nos olhos. Isso sim, aí você estar com o outro é diferente. Eu sei que sua perspectiva era muito, não só no trato um com o outro, né, mas a nível de vida. Às vezes está almejando, aspirando coisas, né? O Xande, ele traz uma relação do casal que muitas vezes está funcional, só faz, ou quer ter, e esquece de ser um para o outro. E que isso vai se revelando, sim, na forma como vai se pedindo as coisas. Eu quero ter, então, lá na frente, né? São as duas vias aí que a gente fala muito, que as pessoas ou vão pela via do poder, ou pela via do prazer, mas às vezes precisa atribuir um sentido da vida. Então, o casal, quando ele está muito preso a essa perspectiva do que se pode ter, ou do que esteve e perdeu, esse aqui e agora, ele vai se perdendo. E a melhor forma, essa dica que o Xande traz, né, dessa importância de não colocar no fora, no externo, mas começar a cultivar uma vida interior enquanto casal, porque muitas vezes o celular é sim ladrão do tempo. Eu dei o exemplo do celular, mas são várias outras coisas, né? Que não só o celular, esse casal, né? Às vezes o trabalho excessivo, então tem vários outros fatores que podem eu digo assim porque vocês trouxeram a condição da comunicação, né? Como uma dificuldade. E muitas vezes um do casal está falando de passado e o outro falando de futuro. Entendi. Mas nunca do presente. E para se falar do presente, Taina, algo que é importante é que a pessoa esteja presente nela. Porque à medida em que eu estou conectado nessa consciência do que eu sou, dificilmente eu vou conseguir me implicar no processo do agora e dizer sobre mim. Eu vou estar muito ou atrás, é porque você fez, ou muito no futuro. Eu gostaria que, mas eu não estou instalado na minha realidade e estou exigindo que você me faça coisas que eu não consigo nem refletir, porque às vezes eu não estou nem em mim. Eu costumo falar isso para os casais, né? Que relacionamento é que nem uma dança. Se você não sabe se relacionar sozinho, na hora de se relacionar com o outro, você também não dá conta. Então, quais são os conteúdos que você entrega para o outro se você nem se pertence para saber aquilo que de fato você precisa comunicar? Então, eu fico muito lá atrás ou muito lá na frente, porque às vezes eu não estou em mim. E eu sou agora. Eu estou aqui, no meu presente. Se eu não estou em mim, eu não consigo estar na realidade para saber transformar o meu agora. Né? Para mim, passa muito por isso. Por um autoconhecimento, por uma implicação pessoal. Por isso que eu falei da questão do egoísmo. O que o egoísmo ele faz? Ele dificulta o processo de você conseguir reconhecer você. Você fica muito naquilo que o outro precisa ser ou deveria ser, e você não faz um exercício de se olhar e dizer, cara, e eu? Porque essa relação para dar certo não é sobre o outro, mas sobre aquilo que eu preciso fazer para melhorar. Então é muito melhor eu dizer que você, Taina, é o errado, Danilo é o errado, Xande é o errado, do que eu reconhecer as minhas misérias e os passos que eu preciso dar. E isso exige maturidade. Hoje, os maiores casos de nulidade, assim, esse ano eu devo ter atendido 4 casos, né? Foram poucos, mas assim, de fazer perícia, todos foram com o mesmo cânone, imaturidade. Os casais estão imaturos, e o que se passa de imaturidade? Muitas vezes uma dificuldade de se ter. Eu falo do outro porque eu sou incapaz de dizer aquilo que eu sou. Então, a nível de comunicação, a gente pensa que é só falar bonito. Mas comunicar ao outro alguma coisa, primeiro precisa passar por uma experiência de comunicar a mim mesmo. Eu falo de mim, por mim, comigo, para transformar a realidade que eu tenho. Se eu não sou capaz disso, eu vou ficar só
julgando o outro, soltando por outros cachorros, porque é o outro que tem que mudar. E eu não sou capaz de reconhecer aquilo que em mim precisa ser transformado. Começa em mim primeiro, né? Começa em nós. É isso aí. Uau! Vai, Danilo. Vai, Danilo. Acho que o Danilo travou. Bichinho tá travado. Então eu vou aproveitar. Destrava, Danilo. Vou aproveitar que você colocou uma coisa muito importante e pensar um pouco nisso. Juliana, como se pertencer para a cidade? Uau, que lindo, meu Deus! Isso é post de Instagram, hein? Como se pertencer para se dar. Copia e cola para nós aí, produção. Hã? Copia e cola para nós. Como se pertencer para se dar. Olha, eu tenho um pouco de preguiça, né? Dessa modinha de terapeutas, psicólogos que falam amor próprio, amor próprio, amor próprio, amor próprio. Porque às vezes para só nisso. Uma pessoa que tem que se amar, porque tem que cuidar de si, não pode se anular, não pode depender. Mas a gente precisa entender que o processo de esse auto, né, que fala de autoestima, autoconhecimento, autoimagem, tudo é auto. Não é para você ficar lá no alto, mas eu me amo para ser capaz de amar melhor o outro. A própria palavra de Deus fala, amar o próximo como a ti mesmo. Esse a ti mesmo eu faço uma experiência em mim de amor no sentido de me dar movimentos de carinho, de entender que eu sou única e irrepetível. Por quê? Quando eu faço uma experiência de encontro pessoal e eu vejo a beleza que o amor cura, que o amor liberta, que o amor transforma, que o amor realiza, eu faço um movimento em mim disso, de me dedicar tempo, de me cuidar, de me valorizar, de trabalhar os nãos, os limites, de crescer, para que aí sim eu viva essa experiência com o outro. Então, como você pode se pertencer? Saindo dessa falsa ideia de achar que se fechar em si, em si mesmar, essa palavra é difícil, mas você entender que tudo que você faz é para o outro, para que eu seja útil ao outro. Eu me amo para que eu saia de mim, mas não para me perder, porque você também precisa retornar para si mesmo, mas você sai em direção ao outro sabendo que você precisa voltar. E que nesse movimento de voltar, você não se anula, porque doação é diferente de anulação. Você se cuida. Se cuida porque justamente sabe que tem uma missão grande de amor. E nesse se cuidar, o que é esse se cuidar de maneira mais concreta? É você conseguir fazer por você aquilo que, de fato, é de sentido. É de sentido de vida, de realização, e às vezes sim, de renúncias, porque a gente fala, eu me amo, eu não vou me dizer não. Não, é o contrário. Por você se amar, você precisa estar muito estruturada na cura interior, na libertação, na ausência de vícios, na busca por essa maturidade. Então é isso, é um movimento que você faz para crescer, para ser uma pessoa melhor no mundo. Por quê? Depois que você faz isso, não dá para parar em si. Você vai precisar entregar os melhores conteúdos para alguém. Então é demorando em você que você vai ser capaz de dar o melhor ao outro. É isso, gente. Arrasou, né? Que frase bonita não foi, não, Thiago? Hã? Que frase bonita. Oh, meu Deus. Nem lembro. Mas se você estiver anotando, marque sua presença. E de maneira concreta, assim, Tainá, só para ficar claro. Ontem o Xande não lembrou do Dia dos Namorados. Eu, Juliana, assim, a gente estava meio arranhadinho, meio negociadinhos. Inclusive, agora que a gente tá se reconciliando nessa live, e eu brava, como é que eu vou entrar ao vivo, querendo matar você, Alexandre, mas a gente não mata porque somos de Deus. Mas algo que foi importante para mim
algo que foi importante para mim foi entender o porquê que estava me incomodando todo esse processo, né? Eu venho de uma realidade, eu consegui de ontem para hoje fazer todo um caminho assim interno, né? O sanguíneo ele já tem por natureza um desejo dessa adulação, né? De alguém que fica, parabéns, meu amor, né? E eu venho de uma realidade de filha, onde meu pai só tinha mulheres em casa. E meu pai é assim, ó, síndrome de Luan Santana. É só você fazer assim que eu volto. Que é isso, né? Meu pai, ele é 100% disponível. Se eu ligar pro meu pai assim, ai, pai, tô com frio. Eu vou chegar lá embaixo, meu pai tá lá com uma blusa de frio. Então eu fui extremamente mimada. Extremamente desse homem que tudo faz, desse homem que eu não preciso pedir, pouco me esforçar. Minha mãe não é de mercado, minha mãe não era de hospital, de escola, tudo era meu pai. Então, quando eu casei muito com essa mentalidade. O Xande que faz tudo. Eu que tenho que lembrar as coisas. Eu que tenho que lembrar Dia dos Namorados. Aonde? E por muitas vezes, né, claro que essa esposa ela foi moldada nessa infantilidade ao longo desses 8 anos. Mas vira e mexe eu tenho uma dessas, né? E ontem foi um dia desses. Que eu me vi emburrada, porque o Xande que tem que lembrar, porque na hora de procurar para negociar, ele procura. Então que ele procure para ser romântico, que ele procure para me levar para sair, que ele me procure para ser o Abílio nos lagos aí, que ele me procure, que ele me procure. E aí à noite, né, eu frustrada, entro numa live maravilhosa de matrimônio, porque Deus precisa fazer o que com a gente? Lembrar quem é o adulto da história. Naquele momento não era psicóloga, né? A miserável Juliana. E aí, naquele momento, uma frase me tocou muito, que falava assim, você é madura suficientemente para estar no seu casamento? Eu, gente, que presente do Dia dos Namorados, né? Eu relembrar que mais do que esperar que o outro seja para mim, eu preciso ser. Porque enquanto eu perdi o meu tempo pensando no que o Xande não foi, eu poderia ter feito o que era do meu papel, que é o segundo cânone dentro do processo do Tribunal Eclesiástico que a gente mais vê como nulidade. Casais que não vivem os seus cumprem os seus direitos e deveres dentro do relacionamento. E naquele momento eu olhei para Juliana e falei, você tem sido o que você precisa ser com o Alexandre ou você está esperando, bonitona, que ele seja para você e você fica de braço cruzado esperando? Então foi um tapa na cara, então foi um dia sofrido, assim, de crescimento interno, porque casamento é espelho. O tempo todo o Xande me revela, e me revela às vezes no meu pior. Por isso que ele iniciou dizendo que às vezes é uma decisão de eu vou estar aqui, né, numa realidade que não é muitas vezes agradável. Desculpa, a gente está quebrando o romantismo, é lindo a frase de Instagram, mas e aí, como é que é lidar com o esquecimento do outro ou com o emburro, quando o seu marido está infantilizado, quando você está estressada, quando ninguém está afim? Né, na terapia sexual, escutei uma coisa bonita essa semana, né, que fala assim, olha, quando você está negando o sexo, é como se você estivesse negando um chamado de Deus. Deus te chama no momento em que o seu marido te procura e você está negando. Porque é sagrado o sexo. Aí eu, nossa, Deus me chama toda hora, hein? Tem homem que é disponível, né, toda hora. Então Deus tá me chamando toda hora, né? Mas então, eu tô brincando, gente, porque a gente fala sério e brinca aqui. Né? Então, essa experiência de poder olhar e falar assim, caramba, velho, casamento muitas vezes é lidar com a infantilidade do outro. Oi, você tá aí? Travou. Ju? Eita. Ju? Gente, vocês estão me ouvindo e me vendo? Coloca aqui nos comentários para eu saber, porque eu acho que travou. Eu tô aqui? Voltamos. Pronto, é isso. Aqui a gente já conversou contando do quê? Do casal quinta série. Porque tem momentos que casal parece 2 meninos da quinta série. Não é?
E aí, quem vai romper com isso? Quem vai romper? E aí, no ritmo da vida, acentua as emoções, eu e a Alexandre, a gente vai precisar conversar, né? A gente vai precisar se revelar, e é bonito às vezes. Aquela psicóloga que Danilo falou, que no Instagram tem posts lindos, e quando é humana, miserável? Será que consegue exercer tudo aquilo que muitas vezes a nossa fé diz que a gente precisa viver? Porque é bonito a gente pousar aqui na internet dizendo que a gente tem um casamento perfeito, mas como se somos imperfeitos? E aí é onde a graça de Deus. É quando ontem eu rezei, eu falei, meu Deus, como eu preciso rezar, como eu preciso, Senhor, me ajuda, misericórdia, para que hoje eu acordasse melhor, sabendo que nessa live eu ia expor tudo isso, para poder ser quase um pré-requisito para aquilo que eu e o Xande a gente vai precisar viver depois que se desliga as câmeras, depois que tira a fotinha do Instagram. Isso é real. Então a gente precisa, enquanto casal, se instalar na realidade e aparar as arestas, tratar aquilo que não está prestando no nosso casamento. Assim vai dar certo, né, Tainá? Eu acho que você falaram algo muito bonito, assim, essa questão de o casamento é um espelho, né? E o outro me revela o tempo todo. Isso é magnífico. Então, aqui para a gente fechar, assim, duas coisas. Primeiro, Ju, vou pedir só para você testar seu microfone agora, para ver se o meu melhora. Aí, melhorou? Acho que melhorou um pouquinho, né? Isso. Duas coisas. A primeira é que vocês vão ficar devendo uma segunda apresentação para a gente, porque essa daqui todos os problemas técnicos aconteceram. Então a gente vai marcar de novo, tá? Para continuar o assunto, até porque tem muita coisa cheia para colocar. Mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês, porque eu acho que é a pergunta que eu acho que centra tudo isso, baseado nesse seu último relato. E foi legal porque casa direitinho com a pergunta, porque você narrou a situação de vocês, né? O Xande chegou, não lembrou e tudo mais, e às vezes ele lembrou, ele não lembrou segundo as suas expectativas do que você queria que ele fizesse e tal. O tema da nossa live hoje é aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Por exemplo, o Dia dos Namorados, ele é uma festa comercial, fato. Ele não tem um cunho religioso, ele não celebra nada religioso, né? Tanto é que Santo Antônio é celebrado hoje, não ontem. Hoje, no dia 13, não ontem. Eu queria perguntar para vocês assim, como fugir das futilidades para poder se estabilizar numa relação? Porque assim, a gente nota o quanto foi rico você poder dizer assim, olha, eu estava de frescura, porque foi uma frescura, né? Eu estava lá dando meu chilique, aí veio uma pessoa de fora, me lembrou que é um casamento, coisa que eu sei tecnicamente, né? Juliana sabe, o Alexandre sabe, a psicóloga sabe, o orientador de casais sabe, mas vive. Como você falou, é gente que passa por processo, né? Então, quais são essas superficialidades que a gente precisa fugir delas? Porque, por exemplo, a cobrança excessiva, a fantasia excessiva, a expectativa excessiva e também a apatia excessiva, né? Porque a gente tem essas duas condições. Então, talvez eu queria colocar essas duas condições, talvez, para a gente arrematar. Quais são as expectativas excessivas com as quais a gente tem que lidar e que a gente tem que se posicionar? E quais são as apatias excessivas que a gente está tendo, que a gente também tem que lidar, para que o caminhar de um casal não seja um caminhar vazio, mas seja um caminhar concreto. Vai lá que eu vou desligar o meu para você falar. É uma pergunta difícil, né, que a gente tem que pensar, porque Deus é tão misericordioso que ele nos chama no momento em que a gente precisa ouvir, né? É uma coisa que eu falava ontem pro Xande, mesmo assim a gente emburradinho, eu falava, como é que a gente vai participar de um podcast? Porque a gente não gosta muito de hipocrisia, de poder estar com a cara limpa, falando coisas pros outros que nem a gente vive, né? A gente gosta muito de se arrumar, assim, passar um perfume perto dos outros. Mas não deu tempo hoje, né? Ele chega bem mais cedo pra gente arrumar, de repente chegou em cima da hora, onde os problemas técnicos parece que aparecem, mas não. Eu consigo ver muito Deus falando com a gente. Por quê? Quando você fala sobre o como,
A grandeza está muito em Deus. Casal que vive em Deus não fica orientado com olhar externo. Tem coisa mais fútil do que a comparação? A comparação de o outro teve um jantar na data 12. Eu não tive, então eu sofro. Olha que futilidade, você esqueceu o caráter único que Deus nos faz ser. É você perder a autenticidade, filho de Deus, de entender que Deus, ele nos tem, porque assim, algo que quando eu rezava vinha forte, o Xande está se preparando para uma prova, o maior presente que ele pode me dar. O Dia dos Namorados foi ontem, sentar a bunda dele às 9 da manhã e sair meia-noite, para construir um futuro melhor, dentro do que ele acredita que é para a nossa família. E isso é o presente do Dia dos Namorados. E cadê a Juliana querendo o quê? O post no Instagram com textão? Isso prova que ele me ama mais? Então, a comparação é isso. Eu vou me baseando diante daquilo que eu, dentro de uma forma, acho que é bom. E eu perco a minha capacidade de entender que Deus me fez a minha história. A nossa história. E que a gente está querendo viver a imitação da vida do outro. A imitação do casamento do outro. Sem prestar atenção naquilo que Deus nos faz ser. Então, o maior combate é a gente voltar o nosso olhar e, de fato, buscar ser de Deus. Isso mostra que a gente está fora dele, que a gente está com o olhar. E essa vida de rede social, ela faz a gente se orientar muito pela vida, né? Pela vitrine de felicidade nossa. Fulano tem uma vida ótima, eles vivem saindo. E eu comendo pão com ovo enquanto que o outro está no restaurante. Meu Deus, eu tenho que trabalhar mais. Então, quando eu falo da comparação, é porque para mim a futilidade está aí. Não é a festa, não é o que o povo inventa, porque é mundano. De repente, eu estou no mundo ou estou em Deus? Se eu, enquanto casal católico, digo que quero ser de Deus, o primeiro passo é estar nele. E muitas vezes a gente está no Instagram, na vida do casal, olhando o que o outro está fazendo e não está fazendo uma experiência de ser dele. Porque muitas vezes, para ser dele, a gente vai ter que fechar as portas da nossa caixa, fechar da nossa casa, fechar os nossos olhinhos e dizer, Senhor, e aí? E a nossa história? Qual é a tua vontade para a nossa vida? Para a nossa existência? Talvez eu não consiga responder, Tainá, sabe? Elencando muitas coisas. Mas a única coisa que me vem é isso. Uma vida em Deus. Será que os casais estão vivendo em Deus ou eles estão vivendo em qualquer outro lugar? Ao ponto de querer a vida do outro. Enquanto ontem eu queria o dia 12, que é vendido comercialmente ou no Instagram pela vida, eu estava sofrendo. No momento em que eu lembrei aquilo que Deus estava preparando para a minha vida, me dando o Alexandre, que é a pessoa mais esforçada que eu conheço da vida e que tem que brigar para ele parar um pouco, eu de fato lembrei que ele me amava. E a gente pode esquecer que o outro nos ama quando a gente quer imitar o tipo de relação que a gente vê lá fora. Cuidado. Ai, meu Você falou. Pode falar, Alexandre, fica à vontade. Para complementar aqui, eu acho que é importante se atentar aos detalhes, né? Para fugir dessas provocações mesmo. Eu acho que quando você fica muito ligado às coisas mínimas, às coisas fúteis, aos detalhezinhos, você esquece do todo. É claro que é importante prestar atenção no essencial, no que de verdadeiramente a relação traz para o casamento. Mas o que eu quero dizer é assim, o todo é super importante. Alguns detalhes é essencial também. Então, por exemplo, se para ela é importante dar uma lembrancinha do Dia dos Namorados, eu tenho que fazer. Talvez ontem eu não fiz justamente por uma questão de birra, uma questão de... Me fazer crescer. Mas muitas vezes eu não sou muito ligado a datas, eu esqueço mesmo, muitas vezes. Mas ultimamente eu tenho prestado mais atenção em datas importantes, por exemplo, de casamento, de preparar alguma coisa, preparar um jantar, alguma coisa assim. Porque eu sei que é muito importante para ela. E se é importante para ela, eu me esforço para
que mesmo que seja uma dificuldade minha, que eu também fique atento a isso. Então, para mim não é tão importante, mas se para ela é importante eu me atentar a esses detalhes. É o esforço, não esquecendo, né, do todo. É se esforçar para amar, né, gente? O amor, para fechar, é uma aula que nunca acaba. E por ser aula, tem que ter quem aprende, né? Tem que ter os aprendizes. E somos nós, humanos, cheio de frescurinha, cheio de pecadinhos, pecadão. E por ser uma aula que nunca acaba, nós precisamos estar matriculados nesse curso sempre e dóceis para essa formação acontecer na nossa vida sempre. Eita lapada. Bom, tem uma frase antiga que diz assim: enquanto o mundo gira, a cruz permanece estável. Vocês iam falando, eu me lembrava dessa frase. A cruz é uma realidade de doação. E só a doação é estável, realmente, para poder encontrar com pessoas. A gente queria agradecer muito vocês hoje, porque suportaram essa transmissão, né? Porque realmente foi uma batalha espiritual aqui, a gente precisa pedir a Deus essa graça. Queria aqui pedir mais uma vez para vocês reverem aí na agenda de vocês, para a gente marcar de novo, para a gente cantar. E aí a gente faz ao vivo lá da comunidade, que aí tá tudo certo. Com o maior prazer. A gente agradece, porque de toda forma a gente, meu Deus, às vezes com chiados, porque é isso, às vezes o casal tá assim, ó, cheio de dificuldade, não escuta direito, tá chiado, trava, olha como isso fala da realidade, né? Às vezes a gente quer mostrar um casal sempre bonitinho, mas às vezes a vida do casal precisa abraçar os desconfortos. Hoje foi um dia desconfortável, talvez uma transmissão desconfortável, mas com uma riqueza que me fez ouvir o meu marido, ouvir você, ele me ouvir, está aqui nos comentários para quem esteve também. Então, essa docilidade de dizer, isso é a vida a dois, cheia dos imprevistos. São José Maria Escrivá diz que ao outro, que é o seu par, cabe os elogios, as virtudes. A mim cabe os pecados. O que ele quer dizer com isso? Eu preciso ser capaz de olhar para mim, me implicar no processo de ser casado e perceber qual o meu nível de investimento para essa história dar certo. Enquanto eu respondo isso, existe um nível em mim para que essa história dê certo, eu vou fazer o que for preciso para que esse amor aconteça. Se o outro também tiver, aí o nosso casamento dá certo. Então, por que você está casado? É para que você entenda que o outro é a escada do céu, para que você suba, porque somos pecadores. É para nos santificar. Obrigada, Fidelidade da Cruz, porque vocês foram presentes nessa noite para nós, para nos santificar, diante de um conflitinho besta, onde a gente, por meio dessa live, por meio desse encontro, desse podcast, a gente pôde relembrar o porquê estamos na vida um do outro. Então, vocês foram instrumentos para nós, né? Não fiquem constrangidos por conta da transmissão, porque isso nos ajudou a ser melhor, né? Sempre. Vou levar a frase da noite para mim, hein? O amor é uma escola onde sempre precisa ter quem aprenda. Como é que é? Desculpa, meu bem. O amor é uma escola onde sempre precisa ter alguém que aprenda. Não é isso? É a frase que eu vou levar da noite. Que bom, que bom. Tá bom? Ju, Xande, muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Obrigada. E aí a gente marca para uma próxima, tá bom? Na hora que vocês quiserem. Obrigada Manda por hoje. Um beijo. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.